Boa noite, meus amados irmãos. Que bom podermos estar aqui reunidos enquanto povo de Deus para adorar o nosso Deus. As crianças, então, vou orar por elas agora, para elas irem para as suas salas. Senhor, meu Deus e meu Pai, pedimos que o Senhor abençoe nossas crianças, que o Senhor fale com elas essa noite, que o Senhor use os professores, que o Teu Santo Espírito possa estar agindo entre elas, edificando aquelas que já professaram fé no Senhor e salvando, ó Deus, os pequeninos que ainda não se converteram. Que o Senhor possa salvá-los, é o desejo do Teu povo, dos pais, de cada um de nós, que os nossos filhos sejam salvos logo cedo, para que eles tenham toda a sua vida para Te servir. Também pedimos que o Senhor levante entre nós pastores, missionários, que irão se dedicar a tornar o Teu nome conhecido, a cuidar do rebanho. E aqueles que o Senhor vocacionou para serem médicos, advogados, pedreiros, qualquer profissão, que eles possam entender, ó Deus, que essa é a vocação do Senhor e usar isso como instrumento para tornar o Teu nome conhecido. Dá sabedoria aos pais para criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Assim eu te oro, em nome de Cristo. Amém. Então as crianças podem ir agora para as suas salas, ouvirem o Evangelho na linguagem que elas entenderão melhor. Os demais irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Nós leremos do verso 13 ao 17. Mateus 16, do 13 ao 17. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, acabamos de ler a Tua palavra e cremos profundamente que o Senhor fala quando esse livro é lido. Que esse livro, ó Deus, é vivo e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Que esse livro é o próprio Senhor falando ao nosso coração. É por isso que nos reunimos e temos como um dos pontos centrais do nosso culto a pregação. É por isso, ó Deus, que o púlpito ocupa um lugar alto e central nesse lugar. Pedimos que essa noite a Tua palavra rasgue, ó Deus, os nossos corações. Que Tua palavra edifique as nossas vidas, alimente as nossas almas. Que ela possa fazer morada em nossos corações com poder transformador. Confiados inteiramente nos méritos de Cristo e no poder do Teu Santo Espírito, é que nós Te rogamos por isso. Em nome de Jesus, amém. Então, antes de eu chegar nesse texto, eu queria falar um pouco de história para os meus amados irmãos, relembrando aí
a comemoração da Reforma Protestante. Então, ontem ou antes de ontem? Foi ontem, né? Não. Dia 31 de outubro. Então, sexta-feira, né? Dia 31 de outubro, né? A cristandade comemora, né? Numa tradição mais reformada, comemora a Reforma Protestante. E o que seria isso? Então, eu queria falar um pouco para vocês e chegar nesse texto aqui, falando sobre um tema que foi muito falado na Reforma Protestante. Então, talvez alguns irmãos não saibam, né, como que a igreja evangélica surgiu, a igreja protestante surgiu, como é que é essa relação com o catolicismo, tal. Então, vou traçar uma linha do tempo aqui em 1 minuto, 2000 anos, tá? A igreja nasce ali com Cristo, né, em Atos 2, e aí você tem, então, uma igreja que, a partir do ano 64, ela começa a ser mais perseguida, judiada, e ali para o ano 100, piora a perseguição. O pior, talvez, perseguidor era um homem chamado Diocleciano, né? Parecido com o meu nome, com o noivo da Rayane. Diocleciano era um dos piores lá. E ele tinha o objetivo de dizimar a cristandade. Então o negócio ficou bem puxado mesmo. Isso vai até o ano 300. No ano 300 ali então, Constantino, imperador de Roma, ele decide tornar o cristianismo a religião oficial do império. Ele vence uma batalha, tem uma visão e tal, e ele simpatiza. E aí, nesse período, o sincretismo religioso, né, o que é o sincretismo? Costumes pagãos entram dentro da igreja. Então, ele não se converte. Por exemplo, tinha-se a ideia de que o batismo salvava. Então, ele disse, não, eu vou me batizar perto de morrer, que aí, né, se eu aprontar alguma coisa, quando eu for morrer, eu me batizo e tal. Então, não foi muito... Se duvida muito da conversão dele. E aí trouxe muita bagunça para dentro do cristianismo. Alguns saíram, né, viraram monges e tal, mas essa era a igreja. Tem um livrinho chamado Rastros de Sangue, né, que vai dizer que caminhou uma igreja paralela a essa igreja que não aceitou isso, e é a igreja pura e tal. E aí vai falar que vai surgir os anabatistas, os próprios batistas, mas isso não tem fundamento histórico, tá certo? Estou falando só a título de curiosidade. Então, historicamente, a igreja era essa mesmo. Então, começa ali, mas o negócio vai piorar, viu? Então, no ano 400 ali, você vai ter a figura do Agostinho de Hipona. Então, ele surge ali nesse período, tá certo? Lá para o ano 600 é que você vai ter, então, o início do papado. Então, começou com a história de um bispo, né, o bispo de Roma. Então, era como, imagina, tem as igrejas do Maracanaú, aí diz, o pastor Clesiano vai ser o bispo de todas as igrejas do Maracanaú. Então, começou assim, até chegar a ideia de um papa, que ia comandar toda a igreja. Então, começa ali pelos anos 600, e é nesse período também que começa a religião do islamismo. Então, por esse período aí, talvez eu vá errar alguma data aí, dá um desconto, mas só para vocês terem noção. Aí você continua a igreja bem doente, mas essa era a igreja de Cristo. Lá para o ano 1000, por aí, 1100, é o momento em que a igreja tinha mais poder. Então, o Papa ele mandava nos reis, era muita riqueza, muitas terras, era um poder assim, anormal. E aí, a bagunça foi entrando na igreja de uma forma terrível, né? Então, você vai estudar a história dos papas, você vai ver que é um negócio absurdo. Só para vocês terem ideia, e isso está na história lá, né? Me falha o nome desse papa agora, mas tinha filha dele que dançava, né? Tirando a roupa e tal, e para vários padres e papas, o negócio virou uma bagunça. Tentaram fazer uma reforma na igreja, não tem que reformar isso aí, porque o negócio está bagunçado.
A batina que o padre usa era para identificar o padre, para que os padres não entrassem mais nos prostíbulos, só para você ter noção do negócio. Então, eles participavam tanto, entravam tanto em prostíbulos, que fizeram para segurar a coisa. Não, todo padre vai usar a batina. Aí a gente vai ver se ele está entrando lá, porque era uma roupa diferente, né? Então, o negócio foi bem bagunçado mesmo. E aí começou a tentativa de reformas, ali no século XI, XII. Então, você vai ter Pedro Valdo, né, que começa a negar algumas coisas sobre o papado, sobre a autoridade do Papa e por aí vai. E aí nós chegamos, então, nos pré-reformadores, de 1300, 1400, no mesmo período que acontece a peste negra, ou peste bubônica conhecida, né? Muitas pessoas morrendo, e eles tentaram ali, e eles foram calados, mortos, queimados, né? A igreja tinha tanto poder que um pré-reformador, o Wycliffe, ele, 42 anos depois, se não me falha a memória, ele é desenterrado e é queimado só para mostrar, ó, esse daqui era um herege e ninguém queimou ele. Aí desenterraram ele para queimá-lo, para mostrar o poder. Então, a igreja católica romana, ela tinha muito poder. E aí você tem a figura de um monge agostiniano chamado Lutero. Então, o marco é 1517, 31 de outubro, né, quando ele afixa lá as suas teses contra o papado. Ou ele tenta reformar a igreja. A ideia dele não era romper com a igreja, mas ele faz uma tentativa de reformar a igreja, como muitos outros tentaram. E Deus, por sua soberania, decidiu poupar a vida de Lutero. Já John Hus, né, Savonarola, Wycliffe, esses foram mortos, e Lutero não. Lutero, ele é protegido. Há quem diga que foi aí a política, né, entrou no meio para proteger ele. Era um bom benefício o que Lutero estava fazendo para o mundo de uma forma geral, porque a igreja tinha muito poder. Enfim, o fato é que Deus dirigiu a história dessa forma. E aí você tem então a reforma protestante. E aí essa reforma, ela vai defender alguns lemas. E a gente tem então os 5 solas da reforma protestante, que acontece nessa época aqui. E as pessoas olhando para que os pré-reformadores, para que os reformadores lutavam, tanto Lutero como Calvino, e depois o Zwinglio, né, mais à frente, elas olharam para o que eles escreviam, para o que eles pregavam, e chegaram à conclusão desses 5 solas. Só para título de informação, nesse período surge a igreja luterana, e aí você vai ter a igreja anglicana, que abraça a reforma, mas por uma questão política também, e a igreja não muda, a igreja anglicana. Daí saem os puritanos de dentro dessa igreja anglicana, dizendo, não, nós vamos abraçar a reforma, e desses puritanos é que surgem nós, os batistas, tá certo? Só para você saber onde é que a gente apareceu. Volta lá para os solas, então. Então, o lema da reforma era o quê? Era o sola. O que era esse sola, né? Era meter a sola, como diz o cearense? Não. Era somente. Acho que até aqui o irmão que doou esse púlpito botou aqui, ó, sola escritura, né? Somente. Então, esse somente era um grito contra esse sincretismo que veio do paganismo, todas essas práticas que entraram na igreja, e um protesto contra a autoridade que a igreja católica romana tinha. Era uma autoridade surreal. Então, eu vou falar os solas aqui, o que eles estavam combatendo, fazendo um paralelo com essa autoridade que a igreja tinha. Então, vamos lá. O primeiro sola era o sola, ou somente, eu vou falar mais sola não, tá? Somente a escritura. Esse era o primeiro. Então, o que esse somente a escritura estava combatendo? É que somente a escritura tinha autoridade. Até hoje, dentro do catolicismo, se você é católico, está aqui, as Sagradas Escrituras não é a autoridade máxima. Então, o que o Papa disser lá, está dito, mesmo que contradiga o que está aqui, certo?
E aí os reformadores, não, a autoridade é a palavra de Deus está acima de concílios, está acima do que o Papa diz, está acima de tudo isso. Ela é a autoridade. Então a igreja, os concílios e o Papa, eles não estão acima das Sagradas Escrituras. E era o que a igreja defendia, certo? Era o que eles defendiam. Só para os irmãos terem uma ideia, são muitas informações aqui na mente, estou selecionando. Quando você desagradava o Papa, ou algum bispo da região desagradava, tinha um negócio que ele fazia que era chamado interdição. O que era isso? Imagina o Gereissati entrou na interdição. Sabe o que isso significava? Que o meu casamento não valia mais, os batizados, né, das crianças não valiam mais, então as crianças viravam todas pagãs, se morressem iam para o limbo, tudo era cancelado. Tamanho era o poder do Papa. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Não tem a menor lógica, mas tinha isso, certo? Por isso que tinha rei que ia falar com o Papa, e o Papa deixava ele esperando 3 dias ali fora. Espera aí, vou pensar no seu caso. De tanto poder que ele tinha. E aí os reformadores então vieram, não, a autoridade está nas Escrituras. Depois eles disseram, somente a graça salva. Não é a autorização do Papa, não são as indulgências que era o perdão perdoado. A indulgência ela começou com o perdão. Você ganhava o perdão de Cristo e era salvo, só que para purificar você, antes de chegar lá no céu, você precisava passar pelo purgatório. E aí as indulgências começaram a ser negociadas para você não passar muito tempo no purgatório. Por isso João Tetzel, que é o momento em que Lutero vai combater, o homem que Lutero vai combater, ele dizia assim, ontem à noite, eu dormia e eu ouvia as vozes de algumas almas gritando dos familiares de vocês. Ele está sofrendo lá no purgatório. Então vocês têm que ofertar para eu poder perdoar esses pecados, dar a carta de perdão lá, e aí eles vão sair do purgatório. Então quando a moeda bateu o fundo do gasofilazo, ele dizia, a alma pula do purgatório. Já pensou? E aí eles vendiam isso para as pessoas, tá certo? Esse perdão. Aí depois, não era só sair do purgatório, era a salvação mesmo. Começaram a vender a salvação e depois começaram a vender cargos na igreja, né? Que são as simonias. E aí a reforma chega, não, a salvação é somente pela graça. Não é por obras, não é por indulgência, não, é somente pela graça. Lutero vai chamar isso de uma justificativa, ou justiça justificativa, ou justiça passiva. Nós recebemos uma justiça, nós não fazemos nada para obter essa justiça. Somos declarados justos sem precisarmos fazer nada. É um ato do Senhor por sua graça. Depois ele fala de somente a fé. Então a fé é o reconhecimento que Cristo é o nosso tesouro. Somente pela fé nele é que nós somos salvos. E o último sola, eu pulei o somente Cristo, que é o que eu vou falar hoje, mas o último somente aqui é somente a Deus a glória, não a mérito humano, não ao Papa, não a nenhum santo, somente a Deus a glória. E todos esses solas, no fim vai redundar no último sola, que é somente a Deus a glória, porque a autoridade está nas Escrituras, é pela graça, é pela fé, somente Cristo, e então somente a Deus a glória. Esses foram os gritos da reforma protestante, e eu queria falar de um grito que é o sola Christus, ou somente Cristo. E o que esse sola estava combatendo naquele contexto, era que ele é o único mediador. Ele não é só mais um mediador, porque dentro do catolicismo, Cristo é o mediador, mas ele é
um dos mediadores. Então você pode falar com Maria para ela falar com Deus. Você pode clamar aos santos para eles então fazerem alguma coisa por você. Então, você tinha também nessa época, devido à autoridade do Papa, ele é o pontífice até hoje, né? Ele é quem faz a ponte entre Deus e os homens. Já pensou? Aquele homem lá que está lá no Vaticano, para o catolicismo, ele é o pontífice. Maria também é mediadora. Os padres, né? Você pede perdão aos padres, ou confessa os seus pecados, e aí você recebe ali o perdão, ele está fazendo essa mediação, tá? Para você receber o perdão. E os santos que são canonizados, né? Que realizam algum milagre em vida, eles morrem, depois a igreja os reconhece como santos e os canonizam, e eles também são buscados para que o povo alcance graça ou algum milagre, e você negocia pagando uma promessa e tal. E aí o sola Christus era somente Cristo é esse mediador, só ele tem autoridade para isso. E as Sagradas Escrituras deixam isso claro. Não vou nem entrar no mérito da questão aqui, porque para nós é algo muito claro. E aí, pensando nisso, somente Cristo, eu queria trazer para nós uma reflexão sobre quem é Jesus para nós. Porque é muito legal estudar a história, ver a reforma, né? Dizer eu sou reformado e tal. Como é que os reformadores encaravam Cristo? Quem era Cristo para eles, né? Só para vocês terem uma ideia, os pré-reformadores ali na peste negra, a peste negra dizimou aproximadamente 200 milhões de pessoas. Absurdo, né? A pandemia da Covid era fichinha. Não tinha saúde naquela época, eram tumores, né, que explodiam nas pessoas, as pessoas se contaminavam. E nesse período estava tendo a guerra de 200 anos. E as pessoas usavam corpos que morriam, eram jogados na rua, eram tantas pessoas mortas, metade da Europa, que eles pegavam os corpos e nessas guerras lançavam esses corpos mortos e contaminados dentro da cidade. E aí quando o corpo caía lá, a maioria das pessoas tinham que ir embora. O último reformador aqui, Zwinglio, ele é muito respeitado em Zurique, porque a peste negra chegou lá e ele não foi embora para cuidar da igreja. E todo mundo ia embora. Chegou a peste negra, eu vou embora, eu vou para outra cidade. E quando vai ter um debate para saber se eles iam ser católicos ou protestantes, o povo decidiu por ser protestante por causa da atitude dele. Agora, por que ele fez isso? Né? Inclusive, ele morreu numa guerra, porque ele tinha um ideal. Por que ele fez isso? Porque que o Wycliffe era o professor mais renomado da maior faculdade da época, e ele pregava entre os cadáveres. O Papa tentava calá-lo e mandou expulsá-lo da faculdade, mas ele era o melhor. Eu não posso, reitor, eu não posso fazer isso, tirar esse homem da faculdade. E ele pregava entre os mortos ali. A ideia da eternidade, você vai ver muitos pré-reformadores nos seus escritos falando sobre a esperança da vida eterna, porque a morte estava ali assim, convivendo com eles. A qualquer momento eu pego a peste e morro. E por que esses homens pregavam assim? E claro, quem é Cristo para eles. George Whitefield era um grande pregador campal. E certa vez ele chegou no lugar para pregar, e a pessoa foi correndo, e o Whitefield está na cidade e tal, e a multidão corria. Aí o cara olhou assim para ele e disse: "Ei, mas tu acredita nele?" Ele disse: "Não, mas ele acredita, é muito legal ouvi-lo."
Então, no que esses homens acreditavam? Para mim, tudo se define de quem é Cristo para eles. Quem é Cristo? É algo que em meio às lutas da vida, os problemas, as dificuldades, os projetos, igreja, a vida cristã em si, você nunca pode perder isso de vista. E essa pergunta nesse texto, ela tem que sempre ecoar na nossa mente. Quem é Jesus para você? Os discípulos respondem que Jesus, para a multidão, João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, no verso 14. Quem eles estão dizendo que eu sou? Jesus pergunta. Eles dizem, uns dizem que tu é isso, João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Hoje em dia, para o mundo, Jesus é um grande exemplo. Nos meus debates na escola e faculdade, nunca ninguém falou mal de Jesus. Jesus é um homem bom e um grande exemplo para o mundo. Para os judeus, Jesus é um impostor, mentiroso, mas era um bom exemplo, porque ele dizia ser o Messias. Para os adventistas, alguns não vão concordar, mas o Ellen White, ele é o arcanjo Miguel. Para os testemunhos de Jeová, ele é o primeiro ser criado por Deus e não é o Criador. Para os mormons, ele é um homem exaltado. Para os muçulmanos, ele é um profeta, assim como Maomé. E aí o que é interessante nesse texto, e é a pergunta confrontadora que vem como uma bala de canhão no meu peito, é que Jesus, ele pergunta para os seus discípulos o que as pessoas dizem que ele é. Ei, o que estão dizendo aí? E aí quando eles respondem, Jesus então diz, mas vós, o que vocês dizem? Dizer o que os outros dizem é muito fácil, não é não? Você não se compromete. Isso é até usado em linguística. Você não se compromete. Estão falando, todo mundo está dizendo. Os especialistas dizem. E você vai soltando, mas aqui você não se compromete. Disseram que era assim. Estão falando por aí, estão dizendo. Mas vós, o que você diz? Quem eu sou para você? Não é o que as pessoas dizem, nem seus pais, nem seus colegas, nem o pastor, nem a igreja. É o que você diz sobre mim. Essa é a pergunta de Jesus para nós essa noite. Esqueça todo o resto. Você está sozinho numa sala com Deus. E vai ter que dizer o que Ele significa para você. Esqueça todo o resto. Está você e Deus. E Ele pergunta, quem é Jesus para você? Para você. Eu acho, o teólogo tal diz isso. Não, para você. O que ele é para você. Quem é Jesus para você? E o grande confronto dessa pergunta, tão pessoal, é a pessoa que pergunta. Não é um discípulo perguntando para o outro. Não sou eu chegando aqui para o pastor Vladimir dizendo, ei, quem é Jesus para ti? Como eu estou fazendo agora. Quem é Jesus para vocês? Não.
Aqui é ele mesmo dizendo: ei, vem cá, olha aqui no meu olho, eu sou quem para ti? Ah, mas a vida está difícil, não sei o que e tal. Não, ei, olha aqui, olho no olho, quem eu sou para você? Estão dizendo que eu sou João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas, mas para vocês aqui, olhem aqui para mim, quem eu sou para vocês? Não é seu pai, seu cônjuge, seu pastor perguntando, é Jesus. É o próprio Jesus perguntando, quem eu sou para você? E novamente, esqueça todo o resto, é só você e Cristo numa sala. É ele perguntando sobre ele mesmo, para cada um de nós, quem eu sou para você? E aqui não se trata de a igreja é legal, o pessoal é legal e tal, eu e a minha família estamos na igreja, não. É individualmente, é um dia que fomos nos encontrar com ele. Essa pergunta certamente estará no dia do juízo. Lembra das pessoas dizendo, eu fiz isso em teu nome, expulsei demônios, eu preguei, eu profetizei. E ele dirá para eles, nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quem é Jesus para você? O que ele significa de fato? Não deixe sua mente vaguear. Talvez lá no seu íntimo ele não é tudo para você. E aí você está tentando encontrar algumas desculpas nesse momento. Esqueça isso. Pense nele perguntando para você agora, ei, quem eu sou para você? Porque disso depende a nossa eternidade, irmãos. Você que nos visita aqui, você que tem uma fé vacilante, disso depende a sua eternidade. Hoje, Deus está te dando a oportunidade de parar e pensar sobre algo significativo. Não se trata de frequentar cultos. Isso é outra história. Não se trata das lutas que nós estamos vivendo. Se trata de quem é Jesus para você. Lutero, ele vai para Worms. E as pessoas dizem, Lutero, estão armando para te matar lá. Ele ia para um debate. E aí ele diz, eu vou. Se cada uma das telhas daquela catedral for um demônio, eu não temerei. Como que alguém assim, qual era o segredo de tamanha coragem, de ousadia, força? É quem é Jesus para ele. É quem é Jesus para mim. Às vezes nós lutamos, tentamos melhorar o comportamento das pessoas. Tentamos animá-las para que elas tenham mais compromisso com as coisas de Deus, com o reino. E cada dia que se passa, elas vão tendo suas desculpas aceitáveis. E às vezes você fica de mãos atadas, o que é que eu digo agora? As pessoas às vezes se escondem atrás de rótulos.
de suas ocupações. E assim elas vão vivendo as vidas, tendo o cristianismo como um programa de final de semana, quando elas não têm mais nada importante para fazer. Elas têm seus planos, seus objetivos, e o reino desse Cristo, desse Jesus, é algo que está ali em segundo plano. E meio que a gente não tem muito o que dizer. Porque o reino, ele sempre está em segundo plano. Nós não vivemos desenfreadamente buscando em primeiro lugar o reino de Deus, acima de qualquer coisa. É uma luta para nós. E uma pergunta que precisa ser feita, antes de mais nada, é: quem é Jesus para você? Não dá para fingir diante daquele que pergunta. Não dá para maquiar. Porque é Jesus que está perguntando. Ei, quem eu sou para você? Pedro então responde. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa palavra Cristo, lembra, o nome dele era Jesus, né? E aí ele diz: Tu és o Cristo. Aqui eles esperavam o Messias. Messias era o ungido de Deus. O significado de Messias é o ungido. Isso no hebraico. E no grego, que é a língua que foi escrito o Novo Testamento, esse Messias, esse ungido, era chamado de Cristo. Então, quando Pedro responde, ele diz: Tu és o Cristo, tu és o Messias que nós esperamos. Tu és aquele que veio para nos salvar e reinar sobre nós. Que é o que a mulher samaritana diz em João 4. E ele diz também que ele é o Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo, essa expressão, é a ideia de ser o próprio Deus encarnado. Tu és o próprio Deus. É o Filho de Deus. Por isso, quando Jesus dizia que era o Filho de Deus, eles pegavam em pedras, porque estavam blasfemando, dizendo que era o próprio Deus. Agora, veja comigo Lucas. Deixa marcado aí Mateus e vai lá em Lucas, capítulo 2. Eu quero que você perceba a expectativa que os judeus tinham em relação a esse Cristo, a esse Messias. Lucas 2, 27. Diz assim: Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram o quê? A tua salvação. Essa era a esperança dos judeus, que tinham as promessas da vinda do Messias, do prometido, do descendente da mulher, que viria para esmagar a cabeça da serpente, destruir as obras do diabo, salvar o seu povo e reinar sobre ele. Nós, gentios, brasileiros, né? Nós não tínhamos essas promessas, não esperávamos, não aguardávamos isso. Por isso Pedro vai dizer: olha, vocês agora são a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí no capítulo 2, verso 10, a continuação desse texto que estou citando, ele diz: vós que não erais povo, agora sois povo de Deus. Efésios 2 vai dizer que nós não tínhamos a aliança, a lei, estávamos longe.
tudo pertencia aos judeus. E Isaías vai falar que ele foi encontrado, era uma profecia, ele foi encontrado por aqueles que não o procuravam, se referindo a nós. Aí, quando eu olho para esses textos, e o raciocínio que eu quero fazer é do maior para o menor. Para os judeus que o aguardavam, esse Messias, que se revelou a eles, deu as promessas, e um judeu piedoso, ele aguardava, esperava. E aí esse homem, quando ele vê Jesus, ainda bebê, ele diz: eu posso morrer. Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É isso de fato que importa. E o meu raciocínio, fazendo um paralelo conosco, gentios, é que nós estávamos bem longe disso. E ele foi encontrado por aqueles que não procuravam, se referindo a nós. Nós o encontramos porque ele se fez encontrar, e nos fez encontrá-lo. Para quê? Para nos dar a salvação. Mas parece que esse feito incrível de Cristo, o seu sacrifício, de vir morrer numa cruz, para nos dar a salvação de graça, não tem mais tanto valor assim. Solo Cristo, ele é o mediador entre Deus e o homem. Não tem tanta graça assim. Por isso, é difícil até para a gente evangelizar, sabia? Ontem eu evangelizei uma senhora que estava ali fora. Eu perguntei: a senhora já ouviu falar de Jesus? Ela disse: sim. Eu peço força a ele todo dia para aguentar isso aqui. Eu tenho que sair com essas crianças, 4 filhos pequenos, para tentar arrumar alguma coisa. Meu esposo é usuário de droga, vive nas ruas, e eu estou com essas crianças. Ela tinha uma maiorzinha e um bebezinho. E eu tentando dizer para ela que Jesus veio para dar salvação a ela. Mas ela toda hora voltava: ele vai me dar força, ele vai melhorar a minha vida. E a esperança que as pessoas têm em Jesus, quando nós falamos dele, é essa. Eu disse para ela: não, calma, a senhora não está entendendo. A senhora precisa entender. Aí falei de que nós somos pecadores, nós estamos muito mal diante de Deus. E ele fez um lugar chamado inferno, onde ele vai mandar as pessoas que pecaram contra ele. Eu disse: inclusive esse bebezinho já nasceu inimigo de Deus. Mas Deus nos ama tanto, que ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar, porque só a morte do filho dele pagava a nossa conta com ele. Não é maravilhosa essa notícia? E aí você precisa crer nele, entender que é uma pecadora, confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E eu disse mais para ela: talvez você continue na pobreza, mas quando essa vida findar, você será recebida na glória. Eu disse para ela: talvez o que você queira ouvir é que se você entregar a vida a Jesus, você vai sair da pobreza. E aí eu dou o exemplo de Paulo, alguém que era rico, e ao conhecer Jesus, passou fome. Morreu sozinho numa masmorra, numa prisão terrível.
Mas ele pode dizer em suas últimas palavras que o Senhor o livrou da boca do leão e o conduzirá a salvo para o seu reino celestial. É isso que importa. Só que o solos Cristo não tem mais graça para o cristianismo. Você chega para alguém que já tem Cristo, mas é uma vida miserável, dominada pelo pecado, infeliz. Tem alguma coisa errada. É um cristianismo apático, não há entusiasmo. Não, nós não vamos como um eclipse entre os mortos, para proclamar a salvação. Porque parece que nós não cremos que essa é a maior necessidade do ser humano. Nós não choramos para que os nossos filhos creiam em Cristo como o maior tesouro de suas vidas. Nós nos acomodamos, nos sacrificamos para dar boa escola, boa alimentação, bom plano de saúde, e não há nada de mal nisso. O problema é que não empenhamos nem a metade do esforço para que ele entenda o santo evangelho. Quando Pedro responde isso, tu és o Cristo, Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado, verso 16, ou melhor, verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Você é feliz, Simão. Você é bem-aventurado, Simão. Porque não foi carne nem sangue, foi meu Pai que está no céu. Você é feliz porque meu Pai fez esse milagre em você. Então Jesus olharia para nós hoje, você que crê em Cristo. Jesus olharia para você e dizer: você é feliz, você é bem-aventurado. Sabe por quê? Porque aconteceu o maior milagre na sua vida. Meu Pai que está lá no céu revelou a mim, Jesus, como Cristo, o Messias, o ungido dele para salvar você. Se ele não fizer isso, você não creria. Feliz é você, porque meu Pai te revelou isso. Como eu queria que isso voltasse a ter valor para nós. Como seríamos uma igreja mais vibrante. Como falaríamos de Cristo para as pessoas. Como seríamos na faculdade, no trabalho. Mas não conseguimos olhar. Dizemos que somos reformados, que acreditamos na predestinação. Acreditamos na graça irresistível. Acreditamos na depravação total do homem, portanto, somente um milagre pode fazê-lo crer. Isso é só informação. Isso tem que arder em nós. Os poderosos dessa terra, os bilionários, sabe o que eles estão fazendo? Bunkers para se protegerem. Há quem diga que eles sabem de alguma informação e estão fazendo esses bunkers luxuosos, porque eles esperam uma
catástrofe, uma terceira guerra mundial, algo muito ruim está para acontecer na Terra. Então eles estão construindo lugares para se protegerem. Tem um cometa aí, né, 13 Atlas, e está vindo aí, estão desconfiando se é uma nave, ou é um grande cometa, e ele pode mudar a rota e vir para a Terra. E eu fiquei só imaginando, disse, rapaz, imagina se ele viesse para a Terra, como é que seria, né? E talvez a Terra vai sofrer algo do tipo, porque Apocalipse diz que ela vai cambalear como uma bêbada na sua órbita. E eles estão se protegendo. Tecnologia, algo surreal, avançando. Mas e quando vier o juízo de Deus? Quando vier a hora da prestação de contas nessa terra, quando ele abrir os seus 7 selos, as suas taças da ira, os seus flagelos, e muitas pessoas morrendo, recebendo o justo juízo de Deus, e esses bunkers, a maioria são feitos debaixo de montes. Aí eu disse, nossa, lá em Apocalipse diz que os poderosos vão correr para debaixo dos montes, dirão, montes caiu sobre nós, para não vermos a ira do Cordeiro. Eu ficava, mas não faz sentido, porque vai ser embaixo de prédio. Mas está voltando para os montes. Onde eu quero chegar com isso? É que eu me sinto um nada, se vier uma catástrofe sobre essa terra, se vier uma terceira guerra mundial, só penso em fugir para a serrota. Eu vou me esconder aonde? Devia ter deixado um banco aqui embaixo, né? Do púlpito, para a gente se esconder. Vamos fazer o quê? Não temos esse dinheiro. Estamos falidos, perdidos? Não! Porque o Deus do universo está sentado no trono, aquele que domina, que governa. Ele enviou Cristo para nos salvar do juízo dele. E não importa o que vai acontecer na terra, que Ele está no controle, e Ele guarda a vida dos seus filhos. Não importa como você vai morrer, o fato é que Ele vai receber você na glória. Todos vão morrer, quem está no banco ou fora dele. A diferença é o depois daqui. A diferença é se você é feliz, porque o Pai revelou Cristo no seu coração. É isso que importa. Essa é a nossa riqueza, essa é a nossa segurança, não bunker, não dinheiro, não. A nossa segurança é que o Pai revelou Jesus Cristo para mim e para você. E eu posso olhar para uma história escrita há praticamente 2000 anos atrás, para um moribundo numa cruz, ressurreto ao terceiro dia, dizer, esse é o meu Cristo, Ele é meu Cristo, é o meu Senhor, é o meu Salvador, por isso eu sou feliz, por isso eu passo pelas dores da vida, pelas doenças. Essa semana eu fui ao médico, aí ela disse, meu filho, você é tão jovem, estou com tanta pena de você, você tem artrose em toda a sua junta. Ela olhou para o meu exame e, resumindo, eu estou acabado. Eu me levantei para ir embora e eu estou olhando para o seu joelho, dá tanta pena. Ela me ama, essa médica. Ela olhava assim para mim com uma pena, que eu fiquei com pena de mim mesmo. Ela disse, você é tão novinho, meu filho,
tanta doença, nem eu. Está bom. E eu na minha mente aqui, no milênio eu vou ter um corpo novo. Quando a trombeta soar, eu vou ter um corpo glorificado. E eu poderia sair daquela... E aí eu falo isso e talvez você ache que eu não pensei, mas enquanto ela falava era exatamente o que eu pensava. Era exatamente o que eu pensava. E eu poderia sair dali acabado, arrasado. Eu gosto de esporte, gosto de correr. Ela disse que eu não posso mais correr. E eu sei que um dia eu vou ter um corpo glorificado. E a minha alegria não é por eu vou ter um corpo bom no futuro. A minha alegria é por causa daquele que vai me dar um bom corpo. Nem eu, nem você, nem dinheiro, nem tecnologia nenhuma conseguiria produzir fé no Cristo. Mas o Pai, na sua soberania, por razões encontradas nele mesmo, olhou para um miserável como eu e como você e disse: eu vou revelar o Cristo para você. Se isso não te alegra, é porque ainda não foi revelado. Porque Cristo, o Criador, olhou para Simão e disse: você é feliz. Qual o motivo disso? Você é bem-aventurado. Qual o motivo disso? É que meu Pai revelou isso para você. Isso que você está dizendo, que eu sou Cristo, só Ele pode fazer isso. Carne e sangue não pode produzir isso. Nada pode produzir isso. Mas o Deus do universo olhou para uma formiguinha que nem a gente, uma coisinha, e Ele foi lá num dia exato e colocou fé no nosso coração. E aí nós cremos nele. E agora podemos descansar no meio do mundo de dores, sorrir. Por quê? Porque Deus revelou Jesus Cristo para mim. Eu criei em Jesus Cristo. Eu dizia para minha esposa como eu queria que aquela mulher cresça em Cristo. Como eu queria. Eu saí, eu fui no carro chorando. Eu queria poder abrir o coração dela e colocar fé. Mas eu não posso, eu não consigo. Somente Deus pode fazer isso com o pecador. E quer saber? Aquela mulher não quer. Nenhum ser humano quer, eu não queria. Mas Deus olhou para mim e colocou fé no meu coração. Pronto. Cada um de nós que tem fé em Jesus Cristo, é para dizer agora: Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Eu posso partir daqui, porque eu conheço Cristo, porque Jesus é o meu Salvador. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que está de pé, ele venceu a morte, por isso ele está de pé. E ele comprou com o seu sangue um povo. E eu posso descansar nisso. Onde nós vamos estar diante dele, adorando ele. Essa vida aqui vai passar, meus irmãos. E naquele dia, ao homem está destinado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Vai chegar esse dia para nós. E quando chegar,
E Deus disse assim: Jesus, naquela sala, imaginemos, quem é Jesus para você? O que você vai responder? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que morreu e ressuscitou. Tu és o meu Deus, o amado da minha alma, o ar que eu respiro. Ele vai olhar para nós e vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Agora, se você disser, sabe, era complicado, eu nem entendia direito. Mas eu ia para a igreja lá, eu passei 10 anos indo para a igreja, eu até preguei lá na igreja. Sabe o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, nunca te conheci, para o fogo eterno. Mas se você disser, tu és o Cristo, tu és a esperança, tu és tudo para nós, tu és o ungido de Deus que nós aguardávamos. Se tu disser, tu és o Cristo, porque Deus te revelou isso, você é feliz e bem-aventurado. Amém? Vamos orar. Senhor, certamente existem pessoas entre nós que ainda não creu em Ti. Elas estão perdidas, elas não vão conseguir fazer isso. Eu te peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia. E assim como o Senhor revelou a Pedro que Jesus é o Cristo, revela essa noite, Deus, aqueles que ainda não têm Jesus como Cristo, o Salvador e Rei de suas vidas. Salva, Deus, essa noite, para a glória do Teu nome. Nós não temos muito o que fazer, precisamos de uma ação do Senhor, para que essa fé venha a nascer no coração de um pecador. Por isso nós clamamos a Ti, confiados inteiramente na Tua graça e na Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você agora fizesse uma oração silenciosa, pensando em tudo que você ouviu e imaginando Jesus perguntando para você agora quem Ele é para você. Tenha essa conversa com Ele. E assim nós damos por encerrado o nosso culto.